Ele é um coreógrafo que faz releituras desafiando o espaço e a poética no corpo soteropolitano, baiano, brasileiro e mundial. Eu estou agora conversando com Edu O. Seja bem-vindo. Ô, Alan, muito obrigado. Estou muito honrado de estar aqui com você. Eu também, querido. Me diga, para começar, o que é que inspira você, Edu? O que é que inspira a sua dança? De onde é que parte? E aí eu já pergunto assim, da onde partiu essa vontade também, né? De você ir para dança como expressividade? Na verdade, eu entro na dança por esquinas dobradas, porque na verdade eu sempre quis fazer teatro, Hum, mas eu sou de Santo Amaro. Lá em Santo Amaro, a gente, na minha época, coisa de gente antiga, né? estamos Minha nessa fase, época, né? não tinha teatro, cinema também não existia mais. E aí a televisão foi o que muito me... Né? Leitura, muitos livros e a televisão. E aí eu desejava fazer televisão, pensando na questão artística, né? Porque eu sempre escrevi poesia, desenhava. E aí, quando eu fui escolher para fazer o vestibular, pela falta de representatividade, eu como pessoa com deficiência, cadeirante, então a televisão ainda hoje temos pouquíssimas pessoas, lá na década de 80 muito menos. Exato. Então eu fui para Belas Artes. Em Belas Artes, eu peguei uma eletiva na escola de teatro da UFBA, conheci uma dançarina que me levou para um grupo, o Sobre Rodas, que pesquisava o que a gente compreendia no final da década de 90 como dança inclusiva. E aí tem uma coisa curiosa, porque quando eu fui pegar, me matricular nessa disciplina, né, nesse componente de teatro, um colega me convidou, Du, vamos fazer dança, com o professor David Anitelli, improvisação. E é isso, a dança ainda continua muito normativa, bípede, né, como eu falo na minha pesquisa. E eu dizia, de jeito nenhum, não vou, a dança não me cabe, não me comporta, não dá pra mim. Então aí eu falei, deixa eu realizar um pouco do sonho, eu vou fazer, era com Inhami Rebouças, Sim, maravilhosa. maravilhosa. E aí eu falei, vou fazer teatro. E aí acabei indo pra dança. David, o professor que eu achei que poderia ser um problema, me via com o grupo sobre rodas, assistia a gente ensaiando e dizia, Eduardo, ele é americano, né? Sim. Estadunidense. Eduardo, venha fazer as pesquisas do Grupo X de improvisação em dança. E aí, em 99, eu entro para o elenco do Grupo X e estou até hoje. O Grupo X é um dos grupos mais longevos, né, da história assim, da dança no país. A gente tem 27 anos. Foi fundado por David e por Fafá Daltro, David Anitelli. E quando eu passo no concurso em 2016 da Escola de Dança da UFBA como professor efetivo, Fafá se aposenta. Nesse momento, o David já estava ausente também, já tinha retornado para os Estados Unidos, e eu assumo oficialmente a coordenação do Grupo X como projeto de extensão da Escola de Dança. No seu processo criativo como coreógrafo, né? Como é que fica essa relação com a cidade? Como é que foi para você esse processo? Porque é interessante, eu acredito, pensar também em diversas cidades, né? Numa mesma. Porque Salvador, fico pensando como a gente também cria uma única história dentro de referências que a própria arte vai escolhendo contar a história. Então a gente tem uma Salvador contada pela arte de Caribé, por exemplo, né? De Jorge Amado, daquela galera ali que vai criando Dorival. Dorival Caymmi, vai criando um imaginário da cidade que perpassa, mas quando a gente também vai entendendo que cidade é essa, e quando eu chego, né, do interior para a cidade grande, ainda sem muita consciência do que me atingia de fato, porque é isso, que cidade é essa? Para as infâncias, para as pessoas com deficiência, para as pessoas idosas. Salvador, dentro dessa lógica também de muita alegria, eu acho muito fantasioso, porque também é uma cidade muito violenta, a polícia é muito violenta. Então, de que Salvador a gente está falando em relação a isso? E na minha arte, eu busco, obviamente, não falar das tragédias, também contar uma história única, nem só também das tragédias
em relação à pessoa com deficiência, mas foi uma pesquisa, e também não é porque eu tenho deficiência que eu preciso falar sobre isso ou pesquisar, mas me interessei como uma estratégia de sobrevivência, inclusive na cidade, para mostrar que nós, pessoas com deficiência, e um artista cadeirante, posso falar de outros temas e de como nós também apresentamos novas ou outras possibilidades metodológicas de pensar dança. Porque quando eu danço fora da cadeira, ou Moira Braga, que é uma dançarina cega, ou Elenilson Soares e Deise Souza, que são artistas da dança daqui de Salvador, né? Surdos, como é que nós, no nosso modo de pensar, fazer, porque é tudo junto, pensar, fazer, criar, né? É a partir de nós, da nossa experiência, da nossa corporalidade, como nós também indicamos novos modos de pensar dança. Então, Deise, por exemplo, eu sou orientador dela do mestrado, né? Tem uma pesquisa maravilhosa em relação à poesia surda com o samba, com a dança afro. Ela é uma mulher negra da periferia, surda. Então é isso. Também quando a gente vai entendendo essa complexidade dos próprios corpos que produzem, que criam a dança, a arte, a gente vai também compreendendo outras cidades, né, que nós habitamos. Então eu fico sempre com medo que a cidade não é uma coisa única, não é homogênea, né? Ela é diversa. E em que momento e como eu quero falar dessa cidade em determinado aspecto. Porque nós estamos vivos e presentes e partícipes da cidade, construindo e contribuindo com a cidade, muitas vezes sem reconhecimento como tal. E aí eu te pergunto, você acha que existe um processo criativo específico de Salvador? Salvador tem uma criatividade muito específica, e de que forma você vê isso na sua área, principalmente? Eu acredito que sim. Com essas experiências, né, que eu tive fora, inclusive, e com as viagens que eu tenho pelo Brasil, nas pesquisas, né, nos congressos, nas coisas, nos festivais que tem, eu vejo que no campo da dança, agora mudou a vertente da dança que está mais aflorada, mas acho que a gente sempre foi pioneiro em muitas coisas. O soteropolitano, dançarino? Soteropolitano, acho que tem muito a ver também, porque nós temos uma escola de dança, né, que é a primeira faculdade de dança no país, que é a Escola de Dança da UFBA, e temos a Escola de Dança da Fundação das Potências, da FUNSEB, né, da Fundação Cultural do Estado da Bahia, que produz muito conhecimento em dança, que forma muitos profissionais na área que expandem, vão para o mundo, né? Tem muitos artistas baianos que trabalham com dança no exterior, em outros espaços, em outros estados do país. E acredito que é isso, esse modo da gente também compreender essa corporalidade que a gente tem, esse modo de mover, esse modo de andar, esse riso, esse humor que nós temos, e obviamente voltando àquela complexidade toda, né? Que eu digo, não é só isso, mas a gente tem um modo de lidar, de se deslocar, que eu acho que é muito apropriado para a gente pensar que a dança, obviamente, é produzida dentro desse contexto, dentro desses corpos, né? Então, a dança na Bahia, em Salvador especificamente, na Bahia, mas pensando em Salvador, eu acho que tem uma peculiaridades que é própria dessa cultura que nós temos, desse modo de pensar também o mundo, do litoral, né? Como o mar, como o sol, como a temperatura, como os ventos, enfim. E questões da religiosidade, a música, enfim, tudo compõe, né? Tudo é dança também. A dança, mais uma vez, não é só movimento, isso vem historicamente na dança. A dança é só compreendida só como movimento a partir de um período, né? de um tempo histórico, porque não é necessariamente apenas isso. Então, é um entendimento de mundo mesmo. Você considera que a gente tem uma linguagem de dança específica? E onde você observa isso? Assim, para dizer, isso aqui é uma linguagem bem típica, soteropolitana. Nós temos um humor, nós temos uma dança mais
aberta, eu acho, mais dialógica em relação a essas danças que são muito fechadas. Eu acho estranho alguns códigos eurocêntricos e como soteropolitano, essa linguagem para mim ela é menos organizada, né? Eu não sei, Alan, porque é isso. Se a gente pensa, mais uma vez também, pensando nas vertentes da dança, de modos de produzir dança, né? Mas, por exemplo, a dança afro, pensando na vertente que vem de Mercedes Batista, por exemplo, tem a base na dança eurocêntrica, no balé e na dança Ela moderna, que se desconstrói. repete na dança afro ainda, né? Como a preparação é a partir do balé. Tudo tem uma estrutura do balé que traz e absorve movimentos do candomblé, mas dentro de uma estrutura de corpo, inclusive é muito bípede. E aí eu trabalho, né, com minha querida amiga, irmã, é, colega de trabalho, professora da Escola de Dança da UFBA também, Marilza, num artigo que nós escrevemos, inclusive, de Mercedes Batista a Josi Brasil, que foi a primeira mulher negra cadeirante a ser Muzembela, né, a ser rainha de um bloco afro em Salvador, o racismo e o capacitismo na dança afro, porque Marilza também identifica princípios Perfeito. racistas na dança afro e a gente, a partir da experiência que Josi viveu num primeiro concurso, né, de um dos blocos afros importantes daqui, foi rejeitada por ser cadeirante. Então, de que modo também por isso que eu falo dessa complexidade que a gente precisa ter para não também limitar e a gente ter um processo reflexivo e crítico para que possamos mudar, né, algumas estruturas que vão permanecendo diante de interesses. Edu, sobre a lógica como a nossa criatividade popular lida com a dança. As festas populares, por exemplo, né? As festas populares da Bahia, elas inspiram você, inspiram o seu trabalho? E acredito que sim, porque quando eu passeio pela cidade, eu estou, né, em eventos como, né, as festas de rua, vou mapeando e vou criando coreografias também que vão se dando na espontaneidade das próprias pessoas que estão ali, né? Entendendo quando a gente vai todo mundo junto, quem fica, então é um solo que fica aqui, um casal que se beija, um casal que dança junto enquanto tem. Então eu vou criando, mapeando essas maneiras de organização na rua, nas festas, modos de dançar. Eu amo o arrocha, a dança do arrocha. Sou apaixonado, acho uma coisa linda de quem dança só, de quem dança junto, de quem tem experiência, de quem não tem, que é de todos os corpos. Eu realmente fico muito encantado. Então acho não, tenho certeza que isso me inspira nesse lugar, entende, Alan? Porque é isso, são várias possibilidades de absorver essa experiência. E esse espaço e esses corpos que estão nos espaços das festas populares de Salvador são compulsoriamente bípedes? Completamente. E eu tenho observado que ultimamente tem se agravado bastante, Não o contrário. não o contrário. Ou eu que tomei mais consciência, eu estou mais consciente, mais maduro observando isso, mas acredito que não, porque não era algo que me incomodava tanto. E eu me sentia seguro. Hoje em dia eu não me sinto por causa disso. É todo mundo olhando e aí vem, bate. Ai, parabéns, parabéns. Gente, parabéns por quê? Parabéns para todo mundo que tá aqui, né? Porque, entende? Porque eu mereço ser parabenizado por estar aqui. Ou seja, esse é um espaço que eu não deveria estar. Então, essa lógica que eu chamo lógica bípede, né, tem se demonstrado muito violenta e invasiva. Quando você fala isso, eu entendo isso, que vai para além da acessibilidade. Não tem o problema da acessibilidade que a geografia da cidade já traz. Mas no carnaval vai te cansar porque não é apenas a acessibilidade, é o comportamento da visão de mundo bípede. Exato. Que torna o seu momento ali extraordinário, não deveria ser? É essa a questão que nas festas populares você percebe? Sim, essa é a lógica bípede, né, da bipedia compulsória, que eu estudei mais especificamente na dança, mas obviamente a gente identifica nas relações sociais, né? A bipedia compulsória é um conceito que eu venho desenvolvendo
pelo menos desde 2017, que eu aprofundo ainda mais no meu doutorado, que eu fiz em difusão do conhecimento pela UNEB, e concluí em 2023, compreendendo essas lógicas normativas que estabelecem padrões, procedimentos, critérios de dizer quem pode ou não dançar, o que é a dança, e aí eu boto esse A em letras maiúsculas, porque tudo que não é essa dança eurocêntrica, bípede, branca, jovem, magra, tem adjetivos, então aí vira dança inclusiva, vira dança afro, dança indígena, dança isso, dança aquilo, porque a dança em si é algo. Então, o que a gente faz poderia ser nomeado de outra coisa que não dança. Às vezes me dá vontade de dizer que eu não faço dança por causa disso, porque a dança não me interessa em hipótese alguma. E aí, quando se adjetiva, é porque tem um centro que a gente precisa estar referenciando. Então, é sobre essa dança, a dança, e sobre esse corpo dessa a dança, que aí também outras danças adjetivadas captam e, né, são cooptadas por ela, repetem. E aí, na relação com a pessoa com deficiência, é o que eu trago como bipedia. E não é uma relação porque eu sou cadeirante. Aí, eu tenho uma carta aos bípedes, né? Um vídeo que eu escrevi, a carta aos bípedes, que eu falo, não estou falando sobre o canguru ou a galinha, que também são bípedes. Eu estou falando sobre uma lógica de mundo que pensa a partir do corpo sem deficiência. Então, é para as pessoas surdas. Então, é a bipedia dentro da dança que entende que uma pessoa surda não pode dançar. Como é que a pessoa cega estabelece outros modos de percepção e de composição a partir de equilíbrio, a partir de tempo, a partir de espacialidade, como explora a espacialidade uma pessoa cega, e aí isso pode indicar, né, outros modos de fazer dança também, que essa bipedia, alicerçada nessa lógica, né, toda normativa, que é a própria normativa, e é por isso que eu digo bípedes. Bípedes são pessoas sem deficiência. Então, pessoas com deficiência que andam em duas pernas, nesse conceito, não são bípedes, simplesmente porque andam em duas pernas, mas a surdez, a cegueira, enfim, tira a gente da bipedia porque a gente entende o mundo de outro modo, faz o mundo de outro modo, não é nem só compreender, porque compreender eu estou aqui paradinho compreendendo. Nós fazemos o mundo com outros modos de fazer mesmo fora e além dessa bipedia. Então, para mim, é sempre muito importante dizer que não é sobre quem anda e quem não anda. A bipedia é na relação com todas as deficiências. Pessoas com neurodivergência, pessoa com deficiência intelectual. Porque é isso, né? Nós somos dentro de uma anormalidade. A bipedia é o que é normal. Pegar esse gancho aí. Eu ia te perguntar como estão, de que forma estaria conectada a música e a dança. Mas isso que você me desenvolveu me vai para uma outra questão, né? Que é tá conectada. Tanto é que você acabou de nomear que existe a dança normal, né? A dança normal é aquela dança que nem chama de normal. E as outras danças e as outras referências. Aí eu te pergunto, a minha provocação é, se a música e as danças estão conectadas de tal modo que foi escolhido uma normalidade, que essa música é apenas para este corpo, que é o compulsoriamente bípede, de que forma você consegue explorar e conectar a música e a dança nesses outros corpos, para além dos corpos compulsoriamente bípedes? Essa pergunta é ótima, porque, como eu já falei de Marilza também, a gente escreveu esse artigo que eu citei a partir de uma oficina que nós demos com Josi Brasil e Graziela Santos, que era a coreógrafa que fez, né, o trabalho com Josi na época do concurso aqui em Salvador. E aí nós demos, como o Josi, né, foi a primeira, e aquilo me emocionou muito. Eu acho que é um marco muito importante para a cidade, para o carnaval, para os blocos afros, ter uma mulher negra, porque é isso, né? Também tem a hostilidade horizontal, que é um conceito, né, falando sobre isso, sobre as hierarquias nos próprios marcadores. Sim, que anulam outros. Então, porque Josi é uma mulher negra
E por ser Exato. cadeirante, por ter deficiência, está Exato. excluída do que a Exato. dança afro, está excluída do que o bloco afro defende e, né, e Exato. propaga. Então, aquilo para mim foi muito, muito importante ter Josi como rainha, maravilhosa. E aí, Marilza, quando foi fazer a experiência da oficina, tô trazendo isso porque tem a ver com a música. Marilza foi entendendo que a música que estava sendo tocada nos tambores ali da oficina precisava também se reorganizar. Porque, por exemplo, eu na minha cadeira de rodas, quando você dança a dança afro, vai com os pés e os braços estão livres acompanhando. Eu preciso impulsionar a cadeira para poder fazer o movimento de braço ou girar a cadeira, movimentar, né, na angulação que E for. que ritmo é E esse? que ritmo é esse? Então, por que a música precisa ser enquadrada, repetida dessa maneira, já que também podem ter outros modos de se pensar essa musicalidade dessa dança? Em Quilezum, por exemplo, que é um espetáculo que eu fiz com João, que eu faço, né? A gente ainda está em circulação, com João Rafael Neto, dirigido por Thiago Cohen, produzido por Iná Renan. O que era trupé das danças populares, nós convidamos Isis para poder dar uma aula da gente, que a gente aí brinca dizendo que é trumão. E aí quando era pá, 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 tá, cá, tá, cá, para eu poder me deslocar no chão, engateando, com o peso, né, da perna, o peso do corpo e tal, que não dava para eu girar em quatro, o que era quaternário virou 8 tempos, entende? Então a gente vai tá, 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 tá. E aí dá a ênfase no tempo 8. Então a gente também vai pesquisando, o que na minha pesquisa e o que pessoas das ciências sociais, como Marco Antônio Gavério, Anaí Melo, que foi né, a pesquisadora que traz para o Brasil o conceito de capacitismo, na tradução para cá, para o Brasil, né? E é muito importante, Marco, também. A gente tem falado de aleijar o mundo, eles falam de aleijar o mundo, eu falo de aleijar a dança. Aleijar a dança é nesse sentido, entende? Como a gente pode, com a música, com as relações de pesquisa de movimento, de espacialidade, de tempo, que é a música, a gente reverter, inverter, provocar outras possibilidades. Porque não é porque na cultura popular, quando você está em pé, fica em quatro, porque não pode ser em oito para ajustar né, a minha possibilidade de corpo. Então é uma pesquisa que também me interessa muito, porque viaja e amplia a minha própria forma de Eu pensar a vejo arte. um horizonte aí tão novo, porque é um horizonte para você, enquanto criador, como o seu corpo se adapta aos ritmos anteriores e como o seu corpo vai propor para quem produz a música novos corpos. Isso. E um outro horizonte é de eu como espectador desses novos corpos. Quer dizer, é algo completamente não visitado ainda, assim, em termos de festividade popular, Exato. para além até de Salvador, né? Uhum. E para além de você, que eu diria que você é para mim é uma grande referência, qual é o criativo na área de dança que você, olhando para Salvador, engloba todas essas questões que a gente está dizendo e que você considera assim que é um criativo decisivo na criatividade na área da dança, ou que não seja, né? Mas como estamos nesse lugar em Salvador. Observar a inteligência criativa de Elenilson e da forma como ele tem desenvolvido realmente a sua dança, para mim é algo que me interessa muito. Assim, eu fico bastante emocionado porque eu sou da criação, eu amo observar processos de criação e estar acompanhando um artista tão tão inteligente nos modos de lidar com o corpo, com os próprios modos de composição que ele tem desenvolvido, que tem a ver com a sua experiência de homem negro surdo de Salvador. E aí a gente volta quando ele samba, quando Daisy samba, quando tem a gente está brincando e eles estão ali trazendo toda essa experiência de corpo da cidade, das festas de rua e tal. Eu digo assim, gente, que bom que a dança tem salvação.
Pelo menos aqui eu espero que tenha, não uma salvação cristã, né? Mas que a dança vai se salvar de si mesma, porque a dança tem sido bastante, bípede normativa, tem me cansado bastante. Qual é o legado que você vê para a festa popular baiana, da dança, a partir disso tudo que a gente tá conversando? Ou o caminho que você vê nesse lugar aí? Apesar desse cansaço, eu acredito também nas políticas públicas. E acho que a nossa participação nesses ambientes políticos tem também crescido bastante. Recentemente, né, ainda estou coordenando o mapeamento Acessa Mais, que é um mapeamento, uma parceria do Ministério da Cultura com a UFBA, para mapear artistas com deficiência de todas as linguagens, agentes culturais Fantástico. com deficiência e profissionais da acessibilidade cultural. E aí, quando a gente pensa em Aleijadinho, por exemplo, eu sempre trago isso, né? Que é o expoente maior do barroco no Brasil. É uma pessoa com deficiência. O rei da música brasileira é uma pessoa com deficiência. Patativa do Assaré é pessoa com deficiência. Uma rocha que você adora. Tem o representante Silvano Salles. Maravilhoso. Hermeto Pascoal. E quando a gente vai tendo referências, a gente vai se fortalecendo nisso dentro do próprio espaço cultural e das artes, entende? Não é no sentido, tirou do armário, quer tirar do armário aquelas pessoas. Não, é porque a gente precisa inspirar outras também. Como eu, que lá em Santo Amaro não me via e precisei criar estratégias para poder burlar o capacitismo, entende? Eu não quero ser também só o que está na pipoca. Eu quero estar em cima do trio elétrico, que o trio elétrico se acessibilize para que tenham artistas com deficiência, dançarinos, produtores, agentes culturais, músicos, enfim, cantores, cantoras, nesses espaços também, entende? Porque é isso, quando a gente também é só pensado na fruição, a gente exclui bastante pessoas que estão produzindo coisas maravilhosas e que ganham, né? Assim, a bipedia ganha muito dinheiro e a gente vive numa situação realmente de vulnerabilidade muito grande, justamente porque o mercado de trabalho cultural dentro desses espaços de Salvador, sobretudo, né? Porque tem uma lógica, a cultura virou só para turista e para grandes eventos bípede. E turista bípede. Nós não estamos nesses espaços também da produção da cultura na cidade. Não que nós não estejamos, nós não somos contratados. E aí a gente precisa falar de dinheiro mesmo, de financeiro, de orçamento. A gente, né? A arte também vive disso, não é exato. só de amor. A gente não quer só comida, né? Exato. Então, de legado, eu espero que seja essa abertura que a gente possa ter para estar em outros espaços, inclusive na gestão, inclusive na prefeitura, inclusive na gestão de instituições de fomento, enfim. Porque ter pessoas com deficiência nas equipes é muito importante. Então, é isso. Pensando em legado, eu espero que a gente ocupe esses espaços também. Então, te vejo no futuro, a gente no carnaval... E todo mundo compulsoriamente bípede se comportando com a maior tranquilidade em relação a gente. Sim, muito ao invés de você sair do chão, se joga no chão. Até o próximo Porra Podcast. Obrigado, Edu. Obrigado.